volta para mais um Conversas da Bola e hoje, novamente, o atletismo na nossa pauta. E temos aqui para isso Marta Penha, atleta olímpica do Benfica. Seja muito bem-vinda, obrigado por aceitar o convite, Marta. Obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui. Marta, pode ir? Começas tu hoje, que eu fiz a outra sozinho do João Pedro, hoje começas tu, começamos assim já mais à vontade. É aquela primeira pergunta que é para saber o início. Como foi que surgiu a sua paixão pelo atletismo? Eu acho que, eu costumo dizer, como toda a gente sabe, eu não sou muito grande, tenho 1,5 m, mas eu sou concentrada, ou seja, eu desde pequenina que não parava quieta, basicamente. Então eu fartava-me de correr e lembro-me desde cedo de ganhar os rapazes, na apanhada, aquelas brincadeiras. E depois quando fui para o básico, havia um professor do desporto escolar, que era o professor Paulo Barrigana, que pronto, recrutava muitos miúdos para começar a fazer atletismo e pronto, começou no bom do corta-mato, que eu acho que toda a gente tem de ir ao corta-mato, muitas das pessoas vão pelo incentivo do umbilical no fim, e não vou mentir, acho que foi o meu caso. Sim, toda a gente cá vai ao corta-mato. Exato, umbilical no fim é o suficiente para convenceres qualquer pessoa com menos de 14 anos a correr à volta da escola, foi o meu caso. Mas pronto, e depois acabou por ser assim, comecei a ganhar o corta-mato da escola, depois começar a fazer os corta-matos, depois o professor Paulo Barrigana até federou mesmo a mestre Domingos Saraiva, que era a escola onde nós estávamos, e começámos a fazer provas na federação, provas do desporto escolar, e começou tudo assim muito numa brincadeira, basicamente. Mas foi também no meio dessa brincadeira, na tua adolescência, que percebeste que um atleta não poderia ser nunca uma pessoa normal. Sim, eu acho que a minha família, ninguém faz desporto, basicamente. Para além do levantamento do copo e o levantamento da colher, that's it. E é muito engraçado, eu uma vez partilhei numa conversa, numa apresentação que fiz, que o meu pai, quando eu disse que fazia atletismo inicialmente, disse-me que o atletismo não era para meninas. E acho que é muito engraçado ver que, desde que ele foi ver a minha primeira prova, o discurso dele mudou completamente, começou a ser super pai, super supportive, e pronto, tem sido giro ver que eu acabei por trazer um bocadinho de desporto lá para casa, porque venho de uma família que não tem qualquer tipo de tradição a nível desportivo. E olhando justamente para essa transição, quando foi que você percebeu que o seu futuro era vou ser atleta? Acho que demorou um bocadinho. Eu acho que eu comecei a pensar nisso no último ano da universidade, nos Estados Unidos, da minha elegibilidade, e no ano olímpico. Faltavam 2 anos para os Jogos Olímpicos e eu decidi, aquela vozinha que aparece na cabeça e diz, um dia quero ir aos Jogos Olímpicos, começou a ser, eu quero ir aos próximos Jogos Olímpicos. E então comecei a tentar mudar algumas coisas na minha vida para tentar fazer o dream come true. E pronto, acho que a partir daí comecei a sentir que a minha vida estava a ser mais motivada para fazer, para o atletismo, fazer algumas escolhas para ser atleta. Mas ainda não tinha bem a ideia do que era ser uma atleta full-time, basicamente. Mudaste para os Estados Unidos para estudar também, mas também para competir. Já não te motivava cá? Estavas à procura de outra coisa para a tua carreira? Eu acho que motivação é um bocadinho difícil, é uma palavra um bocadinho forte. Eu acho que eu sempre fui muito motivada para ser melhor do que aquilo que eu era, mas eu tinha a noção que precisava de ser um bocadinho desafiada. E aqui, desde os 16 anos que eu era a melhor portuguesa, e que na altura, quando eu tinha 14 ou 12, era tudo aquilo que eu queria. Depois chegou aos 16 e comecei a perceber que começava a ser muito difícil ter competição dentro do país, ter colegas de treino que pudessem me ajudar, e comecei a perceber que se eu quisesse fazer algo diferente tinha que me pôr numa situação, tinha que me pôr à prova ou ter alguns desafios. E a proposta para ir para os Estados Unidos veio em 2012 e eu acabei só por ir em 2015. E também foi por isso, porque na altura, acho que também tem a ver com o processo de maturação e também um bocadinho com aquilo que estávamos a falar, de sempre visto que eras atleta. Não, na altura eu queria ser uma miúda normal, em 2012. O atletismo era uma coisa que eu gostava muito, mas eu gostava também muito de ser uma rapariga de 18 anos como as outras, ir às praxes todas como as outras pessoas,
não podia sair à noite todas as semanas, mas de vez em quando tentava fazer os dias de descanso para também poder usufruir um bocadinho da vida académica. E na altura também tinha o meu namorado, que na altura era só o namorado de há uns quantos meses, e agora neste momento é o meu marido. Portanto, houve ali, entre 2012 e 2014, houve algumas coisas que aconteceram que também me deram alguma confiança para também tomar essa decisão de ir para os Estados Unidos. E passando nessa sequência, teve um acontecimento triste que foi a morte do seu pai. E isso fez você mudar um pouco a forma de encarar o desporto e, como você disse, ele era um dos principais incentivadores da sua carreira, um dos que mais motivava. Você falou isso um pouco antes. Como foi esse período, essa parte da sua vida? Eu acho que se calhar aí eu tive mesmo um clique de que, pronto, o atletismo acabou por ser uma coisa que partilhava muito com o meu pai. Sim. E ele estava reformado e acabou por ser o nosso projeto, o que... Foi era junto, muito, embarcou junto na ideia. Exato, e era brutal. Eu até aos 20 anos não sabia o que era acordar sozinha. Todos os dias o meu pai acordava-me com sumo de laranja, eu ia correr, como era difícil conciliar a faculdade com o atletismo, às vezes eu lembro-me que ele acordava-me, dava-me sumo de laranja e vinha correr comigo, quer dizer, eu vinha no carro, com as luzes ligadas, com a música e com a garrafa d'água. E pronto, eu acabava por ser, na altura, eu dizia que ele era um chato, mas acabou por ser uma coisa que nós partilhávamos os dois, e ele sempre, nunca querendo ser treinador, sempre facilitou muito o atletismo para mim. E pronto, claro que quando aquilo aconteceu, principalmente da forma que aconteceu, foi quando aquela vozinha que eu estava a dizer mudou na minha cabeça. E acho que às vezes nós temos objetivos e temos, eu um dia quero ir ali, ou eu quero fazer isto, ou um dia eu quero ser, e acho que há um problema com isso, é que nós nunca metemos um due date, uma deadline. Sim. E é muito importante porque quando nós sentimos que temos todo o espaço do mundo, sentimos que os dias até podem passar e pronto, é mais um dia, mas também não há problema porque não tem pressa. Mas quando tu colocas um objetivo e uma data, tu começas a utilizar todos os teus recursos, todo o teu tempo, todas as tuas inspirações e expirações de uma forma muito mais focada. E na altura, quando eu decidi ir para os Estados Unidos, foi nessa tentativa de experimentar algo diferente, de ser desafiada, mas eu estava extremamente focada em ir aos Jogos Olímpicos. O grande objetivo, quando eu fui para lá, não era ir um dia aos Jogos Olímpicos, era ir aos Jogos Olímpicos em 2016, porque eu também percebi com a morte do meu pai que às vezes a vida passa muito rápida e que nós às vezes estamos sempre a adiar algumas coisas. Sim. E eu não queria passar mais um ciclo sem poder celebrar uma coisa tão boa entre mim e o meu pai, mas também tenho a sorte de dizer que tenho uma família incrível e um marido de agora brutal, e eu também queria dar, não sei, eu queria mesmo muito ter uma celebração e fazer uma conquista que pudesse celebrar todo o carinho e toda a dedicação que todas essas pessoas têm vindo a ter por mim. Essa conquista apareceu com a ida aos Jogos Olímpicos, mas já lá vamos, aqui apenas algumas perguntas sobre os Estados Unidos. A primeira, porque é que rejeitaste no primeiro convite, creio que da mesma pessoa que te convidou, Houston Franks, das duas vezes, porque é que rejeitaste e também em que medida é que ter estas duas competições, Portugal e Estados Unidos, te ajudou a crescer como atleta? Então em 2012, como eu disse, o atletismo era importante para mim, mas na altura eu queria ser uma rapariga de 18 anos o mais normal possível, e estava a tirar o meu curso de fisioterapia, que isso foi uma das razões só em 2014, porque eu basicamente terminei a parte curricular toda, tenho só o estágio profissional para fazer. Isso para mim era uma coisa importante, tendo em conta que mesmo dentro da minha família a escola sempre teve uma importância. Portanto, na minha cabeça o atletismo era algo que era a minha paixão, era algo que eu gostava muito de fazer, era algo que eu não me importava nada de abdicar uns copos com os amigos para fazer como deve ser, mas havia algumas coisas que para mim eram importantes. E pronto, e também estava confortável. O Benfica sempre me deu um apoio incrível, desde que sou juvenil, acho eu, que entrei no Benfica há cerca de 10 anos. Portanto, tinha um bom apoio, tinha um bom clube, estava na faculdade, estava a começar a namorar e na altura, não sei, é difícil ir embora, principalmente para algo que não fazemos ideia. Eu tive várias ofertas de vários scholarships, mas com o Houston em 2014 foi com a pessoa com quem eu consegui ter uma maior conexão. Eu escolhi a minha faculdade inteiramente como base no coaching. E pronto, depois acabei por ir
para os Estados Unidos em 2015. Também senti que na altura eu comecei a ter um objetivo muito claro do que é que eu ia lá fazer. Já tinha o curso praticamente acabado aqui, faltava o estágio, eu ia para lá com um grande objetivo de melhorar atleticamente, sabia que ia ter um grupo de treino forte, o Benfica apoiou-me imenso nessa decisão também, e pronto, as coisas acabaram por correr pelo melhor. E olhando novamente para essa parte dos estudos, você falou que a fisioterapia aqui só faltou a parte do estágio, você foi para os Estados Unidos também, estudou gestão lá e aí tirou 2 cursos. Por quê? E uma outra pergunta, é mais fácil conciliar os estudos com o esporte nos Estados Unidos, visto que isso já é praticamente englobado com todos os atletas americanos? Pronto, outra coisa foi, em 2015, quando eu decidi ir para os Estados Unidos, uma das razões também foi que eu sentia que era boa atleta, que tinha potencial, que cá para mim eu queria muito ir aos próximos Jogos Olímpicos, mas ainda não tinha nenhuma marca que também se justificasse para mim de largar a escola, largar tudo e desinvestir totalmente em outras áreas da minha vida, unicamente por causa do atletismo. E daí a NCAA foi a melhor opção, porque era uma opção que me dava, eu tive um full scholarship, ou seja, eles pagaram a minha educação toda, eu pude tirar outro curso do zero, que foi gestão. E ao mesmo tempo fui para um sistema em que há um apoio muito grande entre a escola e o treino. E também há uma coisa muito engraçada, eu senti-me, as pessoas na escola tratavam-me como se eu fosse um super-herói, eu senti que o atletismo importa. Sim, o desporto nos Estados Unidos, eu acho que aqui em Portugal também vivi principalmente o futebol, mas existe um pride muito grande pelas escolas e então foi uma coisa muito boa de se viver. Os professores foram super acessíveis, entendiam que reconheciam que aquilo que eu estava a fazer era uma coisa importante, tal como os outros jogadores de futebol ou os jogadores de basquete. E pronto, isso é bom quando estamos num sistema que acaba por reconhecer o teu esforço e tentar facilitar algumas coisas. Eu cheguei a faltar a aulas e não ter as notas antes do teste e mandar um e-mail ao professor e o professor ficar tão contente de saber que eu fui representar a escola que vir ter comigo um domingo de manhã ao Starbucks para me poder dizer as notas que tinha dado aos outros colegas todos porque ele achava que não era justo. E isto é uma coisa que dificilmente acontece. Ele tem uma classe de 200 alunos e veio comigo para o Starbucks no domingo. Isso, claro que essas coisas ajudam, depois também não queres fazer uma figura no teste de um professor que vem ter contigo um domingo, não é? E tudo isso, de certa forma, também te ajudou, no ano de 2016, um grande ano, a vencer os campeonatos universitários dos Estados Unidos, a garantir o apuramento para os Jogos e também um honroso e ótimo 5º lugar nos europeus. Foi um ano espetacular para ti. Sim, acho que foi um ano muito, muito interessante. Houve ali um culminar de muitas coisas. Eu no ano anterior tinha caído na final da NCAA, portanto, poder voltar a Hayward Field e sair lá com a vitória, dar a Victory Lap, foi um momento muito especial, principalmente devido à decepção que tinha acontecido no ano anterior. E depois, claro, parece que entrei num momento muito, muito positivo, cheguei a Lisboa, tive cá 2 semanas, treinei, com a ajuda da professora Ana Oliveira consegui encontrar uma prova em Espanha, fui correr a prova, fiz os mínimos para os Jogos Olímpicos e correu tudo de uma forma muito smooth e pronto, eu acabava por surpreender-me semana após semana. Foi o primeiro ano que eu fui a um campeonato sénior e consegui ir logo aos Jogos Olímpicos, que foi uma coisa muito especial. Também fui finalista no meu primeiro campeonato da Europa, que apesar de 2016 acaba sempre por ser um campeonato da Europa um bocadinho mais fraco em Jogos Olímpicos do que em anos normais, porque... Mas não retira mérito? Não retira mérito, mas consigo também perceber que muitas das candidatas a ganhar medalhas nos Jogos Olímpicos europeias acabaram por abdicar da sua participação no europeu, mas para mim, que era... Pronto, tinha sido a minha primeira qualificação, foi muito especial poder estar ali a lutar numa final por uma medalha. E vencer esses campeonatos universitários dos Estados Unidos, que é uma competição a um nível completamente diferente dos que os campeonatos universitários em qualquer outro lugar do mundo, era o teu grande objetivo? Chegar àquele hall da fama ali onde todos os estudantes ou todos os estudantes ambicionam chegar? Então é muito giro, porque eu quando fui para os Estados Unidos, eu vou ser muito sincera, eu acho que agora, eu não fui assim há tanto tempo, porque eu não sou velha, vamos meter isso.
Mas eu fui para lá e havia muitas coisas que eu estava completamente... Não fazia ideia da conferência, que é uma prova também muito interessante e que tem... Todos os anos fazem melhores marcas do ano naquela altura, que é uma prova também muito forte. Não tinha ideia muito bem do sistema da NCAA, mas eu quando cheguei lá estava lesionada durante os primeiros meses e todos os dias que eu ia para a fisioterapia havia um Hall of Fame que tinha as pessoas que ganharam da escola o campeonato universitário e as pessoas que tinham ido aos Jogos Olímpicos. Que tinham corrido pela escola. Dois objetivos. Na altura eu tinha ido para lá e nós às vezes pensamos que quando nós fazemos uma aposta destas de eu vou largar tudo, eu vou para os Estados Unidos, que depois a vida aparece à porta com uma prenda, muito bem, e não é assim. Muitas vezes essa prenda não vem logo. O que veio foi uma lesão e uma cirurgia e ali uma fase muito, muito complicada, porque obviamente que nós pensamos nos resultados e é tudo ótimo, mas a verdade é que quando eu cheguei lá eu estava-me a ver numa situação muito má e pronto, acaba por ser a partir daí que eu comecei a ter uma grande vontade de poder ganhar o campeonato universitário, porque a minha escola apoiou-me tanto durante os maus momentos que eu comecei com o pé direito, mas o joelho direito não estava lá e pronto, acabei por querer give back à escola e começou a ser um grande objetivo para mim, poder ser campeã nacional. E depois comecei a perceber que o treino estava a funcionar e que se calhar não podia ser um sonho, se calhar eu se continuasse focada podia tornar isso realidade. E claro, atrás da minha cabeça, por trás de tudo isto sempre tinha aquele bichinho dos Jogos Olímpicos, mas é difícil quando tu chegas a um sítio novo, tens 10 segundos a mais para os Jogos Olímpicos e dizer assim, olha, eu daqui a 2 anos quero ir aos Jogos Olímpicos. O meu treinador mandava-me embora logo. Estou correndo de cavalo, daqui a 2 anos eu estou correndo de moto já. Exato. E esses Jogos Olímpicos, 36º lugar, consideras que foi positivo para ti? Eu acho que foi uma experiência muito marcante, porque eu acho que a NCAA é uma plataforma muito importante e muito boa para jovens talentosos para chegar ao nível profissional. Mas o nível profissional é outra conversa totalmente diferente. E eu, durante daquele ano, consegui ser, eu costumo dizer, o peixe dourado do meu pequeno lago. E depois nos Jogos Olímpicos eu era o peixe dourado no meio do oceano e havia lá uns tubarões bem grandes. E pronto, e foi assim um bocadinho que eu me senti, acho que tinha muito, sempre na altura falavam, mesmo durante as entrevistas, da pouca experiência e como é que eu me sinto e quais eram as expectativas, mas eu sempre, experiência, isto é sobre fitness e sobre estar bem, experiência, isso não interessa. E numa prova tática como aos 1500, experiência vou quase dizer que é quase tão importante como o próprio fitness. E pronto, nos Jogos Olímpicos, sem dúvida, eu fiz vários. Eu nunca, vou ser sincera, aquela prova doeu-me tanto no coração que eu nunca voltei a ver a prova outra vez. Nunca voltei a ver a prova, mas eu sei que cometi imensos erros táticos e que me colocou numa posição muito vulnerável para conseguir ter uma performance que representasse o meu fitness. Mas foi uma grande lição para crescer a todos os outros níveis e começar a perceber que, bem, se calhar a experiência é super importante, se calhar eu ainda não domino muito bem esta disciplina, tenho que fazer mais provas, tenho que aprender a correr de forma a utilizar melhor as minhas capacidades. Claro. E pronto, acabou por ser assim, um mix de feelings. E agora, olhando de forma geral para os Jogos, nós vemos uma sequência aqui de atletas portugueses que disputaram as Olimpíadas de 2016, mas a gente queria saber a sua experiência agora de forma geral. Você correu na mesma pista que o Bolt, onde ele ganhou medalhas, você viu a experiência da Vila dos Atletas, a experiência do dia a dia, como é esse espírito olímpico, essa experiência olímpica para as pessoas que têm esse interesse, que gostam de ver pela televisão, mas não tem como sentir como você teve essa oportunidade. Foi muito giro, porque eu tenho, por acaso, muito presente na minha ideia, quando entrei na aldeia olímpica, a sensação, porque eu desde sempre, isto depois é muito esquisito, porque na minha cabeça era aquilo, um dia queria os Jogos Olímpicos e depois estás lá e ficas um bocadinho assustado e vês, e agora? E eu na altura tinha dito que eu quando entrei na Vila estavam os 5.000 atletas olímpicos e que basicamente são os super-heróis da vida real, eram os mais rápidos, os mais ágeis,
os mais pulam mais resistentes, ou seja, as pessoas da Marvel, do mundo real, estavam todas ali no mesmo sítio e eu tive a sorte de também fazer parte dessa micro-elite de super-heróis e isso foi uma sensação muito, não sei, muito forte. Acho que foi giro porque às vezes corríamos dentro da vila e víamos pessoas de combate super focadas a treinar, vimos o Rafael Nadal a jogar super casualmente nos courts da aldeia olímpica. Acho que o Bolt, eu não estava lá, mas apareceu uma vez no almoço na cafetaria e deu uma corrida de uma ponta à outra e acho que também foi uma loucura. Mas pronto, é uma sensação muito gira. É um bocadinho estressante também, porque como estás na Vila Olímpica e estás constantemente a ver, no meu caso, pessoas que eu admirei a minha vida toda. Sim. E eles estão ali, aquele é o momento mais importante da época deles também, do ciclo olímpico deles também. Isso foi muito giro. E outra coisa foi... eu não nada como os portugueses, nós tínhamos um ambiente fantástico, a comitiva portuguesa tinha um ambiente muito bom, mesmo depois, antes das provas e depois das provas, criámos ali umas ligações muito interessantes, que eu acho que é uma coisa muito portuguesa e acho que foi uma experiência, sem dúvida, muito enriquecedora a vários níveis. Falando em coisas muito portuguesas, sabemos que para ti vestir a nossa camisola da seleção é algo muito importante. Consegue-se explicar o porquê? Eu acho que às vezes nós temos que ir um bocadinho, quando nos afastamos um bocadinho das coisas, começamos a dar cada vez mais valor àquilo que nós temos. E eu tenho mesmo muito orgulho de ser portuguesa, da nossa cultura, da nossa forma de ser, da nossa, não sei, mesmo do nosso mau feitio às vezes. Eu tenho da nossa, não sei, nós somos muito quentes, falamos rápido, não sei, mas tenho mesmo muito orgulho em ser portuguesa e tenho noção disso cada vez mais, porque cada vez que estou fora tenho imensas saudades de, às vezes, só estar no metro a ouvir as pessoas a falar português claro. E a serem portuguesas. Ou sempre, todos os anos, fico sempre super desiludida quando não posso estar cá na altura dos Santos Populares e não como uma sardinha e não danço um pimba e pronto. Claro que não é isso que quando eu estou com a camisola de Portugal, não é isso que eu penso, do pimba que eu perdi, mas é uma sensação muito especial. Eu lembro-me da primeira vez que eu fiz parte de uma seleção, foi no Foz, e o meu pai ia-me deixar ao carro e eu tinha 13 anos, acho eu, ou 14, estar a chorar super comovida porque fogo, eu sou das melhores da minha disciplina e acho que às vezes temos que, agora tenho mantido esse estatuto por mais nos últimos anos, apesar do atletismo português, uma coisa muito boa é que tem, no meio fundo, evoluído imenso, portanto não há garantias, para o próximo ano pode haver outra surpresa, mas pronto, é muito bom ver que desde cedo sempre foi uma coisa que eu tive imenso orgulho e pronto, e agora acaba por ser sempre super especial à mesma. E agora, olhando para nível de resultados novamente, nos Jogos Europeus de 2018, um 6º lugar. Como você avalia esse resultado, essa participação? É muito giro. O Houston, nós fazemos uma coisa todos os anos. Depois das provas, das grandes provas, e isto acaba, nós nunca combinamos, mas eu já percebi que isto acaba por ser um ritual. Depois das provas eu vou ter à pista de aquecimento e nós ficamos a conversar, a dar voltas à pista. E nos Jogos Olímpicos, eu acho que eu não ouvi nada, que eu estava só a chorar. Nos Jogos, no Mundial, em 2017, eu lembro-me de eu lhe perguntar como é que eu um dia quero ganhar uma medalha, eu nem consigo passar das eliminatórias, o que é que eu tenho de fazer? E de ouvir os conselhos dele. E em 2016 lembro-me de também estar overwhelmed, porque o que eu queria era uma medalha. Eu acho que quando vamos a um campeonato destes, existem 4 coisas. Ou vais ao campeonato ou não vais ao campeonato. Ou és finalista ou não és finalista. Afinal, são 4, sim. Ou és medalhado ou não és medalhado. Portanto, para mim, no europeu, ser 4ª ou ser 12ª era exatamente a mesma coisa. E ele disse-me uma coisa desta vez. Porque eu costumo, no europeu foi, nós viemos aqui, era importante, no mundial foi, pronto, isto foi uma experiência. No mundial voltou a ser, isto foi uma experiência. E neste europeu ele disse,
aqui já não viemos aprender, aqui nós ganhámos imensas coisas. Tu não tiveste um lugar melhor porque ainda precisas desenvolver mais a tua endurance, mas tu tiveste a atitude certa. E foi isso, a meio da prova a Laura fez um ataque fortíssimo e eu na altura, eu sabia perfeitamente quem ela é, ela tem um recorde pessoal na altura menos 6 segundos do que o meu, mas eu não ia lá para lutar para uma medalha terceira, eu queria ganhar aquilo tudo e basicamente ela foi e eu fui atrás dela e depois na última volta senti ali algumas dificuldades e pronto, percebi que as três raparigas que aguentaram o passo dela, pronto, as pessoas elas apanharam-me e pronto, eu já estava fora das medalhas, depois foi ali uma parte um bocadinho difícil da corrida, que é quando tu percebes que o teu objetivo já não dá, mas que tu ainda estás a correr e que tu ainda tens que fazer uma prova, está na hora de mostrares o que é que tu vales. E foi em 6º lugar e na altura foi ali um mix, porque eu tentei mesmo, nunca me senti numa forma tão boa na minha vida e senti que era capaz. Mas às vezes não basta só querer muito. Naquela altura houve, neste caso, 6 atletas que foram melhores que eu. 3 delas foram melhores que eu, de certeza absoluta. E as outras 2 foi. E as outras 2, pronto, foram à vida delas, mas como eu disse, para mim era poder ganhar uma medalha ou então participar, tentar fazer o melhor possível. E eu desta vez tentei ganhar uma medalha. E agora, falamos do presente. Tóquio 2020 é o teu grande objetivo? Sim, Tóquio 2020 é um grande objetivo. Neste ano voltei a fazer algumas mudanças a nível da minha equipa técnica. Eu já não treino com o Houston, eu agora treino com o Danny Mackey, que é o treinador do Brooks Beast, que é um grupo profissional de atletismo nos Estados Unidos, em só a meio fundo. E pronto, mais uma vez voltei a tentar sair um bocadinho da minha zona de conforto para poder estar rodeada de atletas, neste caso já são elite mundial, para tentar ajudá-los e eles ajudarem-me a mim. E pronto, está a ser até agora uma experiência super positiva. Este ano, como eu disse, comecei o ano com uma lesão, mas estou a conseguir, acho que ainda tenho a hipótese de salvar esta época, o que me deixa bastante satisfeita. E pronto, claro que ando há 4 anos à espera de poder voltar àquela partida e pronto, acho que se tudo correr bem, naturalmente irei conseguir fazer parte da equipa portuguesa. Basta continuar saudável e pronto, e estar feliz também é bastante importante. Eu disse em 2018, ano passado, que não é correr rápido que faz feliz, acho que estar feliz é que nos faz correr rápido. Isso é uma coisa muito importante também, é ter algum equilíbrio em todos os aspectos, físico, emocional. E pronto, é isso que eu estou a trabalhar. E olhando agora para os números, são 4 minutos, 4 segundos e 20 centésimos, que é a marca dos mínimos para os 1500 metros. Acha alcançável? Eu já tenho uma marca melhor que essa, eu tenho 4:03. Sim. Portanto, eu espero que, se as coisas continuarem de uma forma natural e se eu continuar saudável, poder repetir aquilo que foi o meu melhor o ano passado. Sim. Mas no desporto, cada época é uma época e, sinceramente, nunca podemos tomar nada como garantido. Portanto, basta-me tentar controlar os fatores que eu posso controlar e tentar arriscar em algumas coisas, como esta que eu estou a dizer. Estou a tentar trabalhar com atletas, estou a trabalhar neste momento com atletas de elite, que tenho vindo a aprender imenso nos últimos meses, mas pronto, vamos ver. Para o ano, prognósticos, como alguém diz, que eu não sei, é no final da corrida. E agora, recentemente, em Ninove, na Bélgica, conseguiste a melhor marca do ano, tua e também portuguesa, com 4:10:20. Deixa-te boas indicações esta marca? Sim, foi um bocadinho agridoce, porque acaba por ser uma marca boa para eu começar, tendo em conta que eu estou muito atrasada, mas está bastante longe daquilo que eu queria fazer. Mas, como eu disse, às vezes também temos de saber ser pacientes. É preciso ter ali uma combinação de vários fatores. A prova, a Lebre não fez o trabalho dela, passou 5 segundos atrasada na marca aos 800 metros. E isso é muito tempo. Sim. E pronto, fico satisfeita de mesmo assim ter acabado com uma barca ali nos 4:10, mas dão bons indicadores. Tenho agora mais alguns tiros para tentar os mínimos para o Campeonato do Mundo. E acho que é isso, todas as épocas acabam por ser muito diferentes. O ano passado
eu estava a pensar, a minha mentalidade estava completamente diferente. Este ano, basicamente, é tentar voltar a recuperar todos os meses que eu perdi, estar saudável, ter um treino consistente e acaba por... Todos os anos acaba por ser um bocadinho uma surpresa, portanto, espero que para o ano seja um ano de conquistas também e não tentar descobrir como é que esta época vai funcionar, como está a ser um bocadinho este ano, mas pronto, até agora está tudo dentro do controle. E agora olhando para os Jogos Mundiais, como você falou, já agora para o final do mês de setembro, é o seu principal foco no momento? Sim, é esse. Basicamente eu ia ficar mesmo muito satisfeita se conseguisse participar no Campeonato do Mundo. Acaba por ser um ano um bocadinho diferente, porque provavelmente se continuasse na mesma forma que estava o ano passado, não iria estar a falar na qualificação, ia estar a falar do que é que eu queria fazer lá. Mas é isso, todos os anos acabam por ser diferentes e é saber adaptar-nos às condições e eu ficava bastante satisfeita com a qualificação e com a participação no Mundial deste ano. Vamos passar agora para uma parte menos desportiva, mais pessoal, também tem um bocadinho desportiva, mas agora mais pessoal. Divides muito o teu tempo entre os Estados Unidos e Portugal, tem sido assim desde que foste para lá. Isso vai mudar em breve? Vamos ter mais Marta Pena a competir cá ou para já ainda não? Eu agora tenho mais flexibilidade, o que é ótimo, mas também tenho feito, o meu treino tem sido bastante mais rigoroso, eu faço muitos treinos em altitude e normalmente costumo fazer nos Estados Unidos. Eu venho sempre ao ar livre para Portugal, sem dúvida, e eu vou tentar para o ano também voltar a fazer o calendário de inverno, mas a minha preparação, tendo em conta que me juntei agora a esse grupo profissional, passa por passar a maior parte do tempo com eles em Seattle. E olhando para a questão de objetivos, muitos atletas não gostam de colocar objetivo, como você mesmo falou, que cada ano é um ano. Mas olhando para os seus objetivos que tem na sua cabeça, tanto para os Estados Unidos quanto aqui para Portugal, quais são as suas metas? Assim, o meu objetivo não muda com a minha localização. Eu acho que o meu objetivo é tentar me tornar o melhor possível e acho que é muito engraçado perceber que ao longo do ano passado o impacto que às vezes a nossa atitude, a nossa força mental tem na conquista dos nossos objetivos. Portanto, o que eu quero fazer é confiar no meu treinador, que tem provado ser um dos melhores do mundo pelos resultados que os meus colegas têm tido. Sim. E tentar controlar, como eu tinha dito, tentar estar no meio equilibrado para tentar ter performance ao meu melhor. Falaste no início da entrevista que tens 1,50 m, é 1,53 m. 3. Na verdade, exatamente. Exato, não tiro centímetros. Essa baixa estatura já te prejudicou? É assim, eu não gosto de pensar nisso. Muitas vezes fazem-me essa pergunta de como é que tu te sentes por ser mais baixa? E eu vou ser sincera, eu nunca fui alta, portanto eu não faço ideia como é que é ser alta. Portanto, eu não acho isso, porque se calhar há pessoas que podem ser prejudicadas por ser baixa, mas também tenho um centro de gravidade mais baixo, que se calhar é uma coisa boa. E também é isso, eu não consigo, não me sinto em desvantagem, não é isso que eu faço, não é isso que eu acho que, eu não penso, se eu tivesse mais 10 centímetros, certeza ganhava uma medalha. Não, eu penso, se eu tivesse treinado aqueles 3 meses, claro. Agora estávamos a ter outra conversa e pronto, acho que o que nós temos de fazer é jogar com aquilo que temos e fazer o melhor que temos e pronto, eu não penso muito nessas coisas. Olhando para isso, só um contraponto diferente, diziam né, que se ele fosse um pouco mais baixo, ele poderia ter tempos melhores, porque ele perde a arrancada. Exato. Então também seria um caso ao contrário, se ele fosse menor, ele também não sabe. O quintal do vizinho é sempre melhor que o nosso. Sempre fazem esse contraponto. Há sempre ali qualquer coisa. E agora, olhando já para outros pontos da sua carreira, ao longo de todo esse tempo, você já falou que não é muito, porque não é muito velha, mas qual foi o resultado mais marcante da sua carreira? E o menos? O resultado mais marcante e o menos marcante. É assim, ter ganho a NCAA foi um resultado muito marcante. Mas depois eu também, se eu consigo olhar para trás e ver que quando eu fui à FISEC, que são a primeira internacionalização, os jogos do desporto escolar, basicamente, e ganhei uma medalha nos 800 metros, também foi uma emoção só. E é engraçado ver que, obviamente, que os anos vão passando, os objetivos vão subindo, mas a intensidade com que se vive quando tu atinges um objetivo aquele momento é uma caixinha única. E quando fiz a qualificação para os Jogos Olímpicos também foi um momento muito especial. Quando bati o recorde nacional na milha o ano passado também foi um momento muito especial.
Agora, os momentos menos especiais são os momentos que eu estou a ver as provas em vez de estar na prova. Esses são os momentos menos especiais, porque eu acho que isso é mesmo perder. Perder não é quando tu és a última a passar a linha, o perder é quando tu nem sequer partes, ou quando tu desistes. E eu acho que é isso, acho que enquanto tu continuares a andar para a frente, tu vais sempre encontrar uma coisa boa. Isto em geral, na corrida, na vida, em tudo. Tens que continuar a andar para a frente. E pronto, acaba por ser assim. Não encontro assim um momento mau, nem consigo encontrar um momento super especial. Vamos esperar por medalhas, por esses momentos super especiais, medalhas em grandes competições. Quem sabe já nos mundiais, apesar da forma não ser a melhor devido à lesão. Falando das tuas origens, Marta Penn não é propriamente um nome muito português. Não, então, agora eu também consigo falar inglês. Pelo que eu sei, que é nada de chinês, Penn é paz. E acho que, pronto, eu agora se calhar vou dizer uma baboseira e a minha mãe vai ficar arrependida de me ter dito para o resto da vida. Mas acho que quando na família da minha mãe não é toda a gente Penn. Os meus tios são Choi e acho que isso tem a ver com alguma coisa. Os bebés nascem, eles olham Penn ou Choi. Choi. E tem algum significado especial. E pronto. Isso, exato. A minha mãe geneticamente é 100% chinesa, mas nasceu em Moçambique, numa colónia portuguesa, e o meu pai era português e também nasceu em Moçambique, e depois do 25 de Abril retornaram e pronto, eu nasci aqui. E agora a gente diz que é a pergunta mais difícil, na verdade, os entrevistados dizem que a pergunta mais difícil é quem é a Marta Penn fora das pistas, fora do atletismo? Eu acho que eu sou boa amiga e humilde, como dá para perceber, estou a brincar. Não, mas eu acho que eu tenho a sorte de ter muitos e bons amigos. E isto eu sei que pode soar muito mal, mas tenho. E ao longo da minha vida tenho ido por vários sítios e em todos os sítios que eu vou, eu tenho sempre alguma coisa que me dá vontade de voltar. Portanto, eu acho que alguma coisa de bom é de fazer às pessoas. Mas de certeza que as pessoas, ou então também vou admitir, tive muita sorte pelas pessoas que eu também tenho vindo a encontrar. Eu não paro quieta, sou super extrovertida, não gosto nada de falar, como deu para perceber. Como imenso, estou sempre a comer. Mas durmo em todo lado, tenho a capacidade de dormir em todo lado, em qualquer ocasião, consigo dormir em todo lado. Sou muito distraída, é isso, e humilde, claro, super humilde. E agora só uma última questão antes de a gente terminar, porque a gente vem nessa linha dos últimos programas, a gente vem incentivando o desporto feminino, porque é muito difícil ter essa oportunidade. E muitas pessoas, você falou que teve o incentivo do seu pai no início da sua carreira, mas muitas jovens, principalmente meninas, não têm esse incentivo dentro de casa ou mesmo fora de casa. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para essas meninas, ou para todos os jovens, tanto meninas quanto meninos, que possam ingressar no desporto, não só no atletismo, como no futebol, no basquete, no vôlei, qualquer coisa, você como um exemplo para essas crianças que estão começando agora. Eu acho que eu acho que o atletismo deu-me uma oportunidade de me conhecer muito melhor. Eu encontrei uma coisa que me faz sentir viva e acho que isso é uma coisa super especial. Portanto, o meu conselho para as pessoas mais novas que estão a iniciar o desporto é que, ou então mesmo não sendo muito novas, mas descobrem... A diferença não é tão grande. Exato. Mas mesmo que descobrem alguma coisa, que pode ser desporto ou pode ser outra coisa qualquer, que são apaixonadas, é assim, a vida é muito curta para nós fazermos coisas que nós não gostamos. E é incrível perceber que quando nós estamos motivados e quando nós encontramos uma coisa que se identifica connosco, que nós somos capazes de fazer um extra step, ou neste caso muito mais milhas ou muito mais quilómetros para que as coisas aconteçam. E quando o esforço tem um significado, não acaba por ser um esforço. E há uma coisa que é verdade, é que em tudo, independentemente do que, vamos sempre ter dificuldades. Mas se nós tivermos dificuldades em coisas pelas quais nós somos apaixonados, são dificuldades que valem a pena ser tidas. Porque se estivermos a fazer outra coisa qualquer que não gostamos muito, também vamos ter dificuldades e obstáculos. E, portanto, acho que o meu conselho é tens que escolher quais são os obstáculos que queres ter. Queres ter obstáculos para fazer aquilo que tu queres, que tem significado, seja o que quer que seja, ou queres ter obstáculos de coisas que tu nem sequer te interessas?
E fechamos com Sim. conselhos da Marta. Marta, muito obrigado, muita sorte para o que aí vem. No futuro, quem sabe, voltaremos a estar aqui para outra conversa sobre depois de outros objetivos que conseguiste alcançar. Em meu nome, em nome do Igor, em nome de toda a equipa, agradecer-te a presença. E assim fechamos também mais um episódio do Conversas da Bola. Na próxima semana não vamos ter futebol, vamos ter natação. Já sabe que nos pode acompanhar através do Facebook, do Mel, na Nós e também na Iris FM.